Retomamos aqui então o nosso trabalho, Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 6, Manifestações Visuais, né? Nós estamos aqui no ensaio teórico sobre as aparições. Vamos estudar hoje a partir do item 106. Nós temos falado sobre esse tema das aparições, só para a gente retomar o nosso raciocínio. Nós estudamos aqui sobre a questão da plasticidade do perispírito, que pode assumir várias aparências, né, conforme a força mental que é exercida sobre ele. Então ele assume a forma que a mente determina, a mente que envolve, a mente que é envolvida por esse perispírito. Ela sofre então a influência dessa força mental, e os espíritos então acabam se manifestando de acordo com a aparência que melhor lhes convém, né? A maioria das aparições, o espírito é visto pelos canais mediúnicos de acordo com a forma que ele tinha, segundo a forma que ele tinha, né, o seu corpo físico antes de desencarnar. E em algumas situações acabam fazendo com que o espírito assuma determinadas aparências para objetivos específicos. Só para poder ilustrar um pouquinho essa questão do espírito se manifestar com a sua aparência, ou ele modificar um pouco essa aparência para esses objetivos, um detalhe interessante. Eu assisti essa semana, me bateu assim um lampejo saudosista, e eu assisti ao filme Amor Além da Vida, bastante antigo já. E aí então, né, analisando os detalhes, quando eu vi esse filme faz bastante tempo, foi logo que ele foi lançado, e lá se vão coisa de uns 7 ou 8 anos mais ou menos, eu então analisava de uma perspectiva desse tempo todo para cá, né, com os estudos que a gente vem realizando, com as leituras que vão complementando os nossos estudos e tudo mais. A gente vai formando uma nova ideia, e aí assistir esse filme de novo dá para a gente ter uma ideia mais ou menos mais sensata daquilo que é relatado, que embora não seja um filme espírita, ele traz para nós ali uma experiência no mundo espiritual bastante interessante. Então, ali, tirando a parte fantasiosa, algumas partes são bem interessantes. E eu não lembro se vocês assistiram ou se vocês se lembram do filme, né, mas a personagem de Robin Williams, ele desencarnando, vítima de um acidente, chega no mundo espiritual e encontra duas pessoas que não são conhecidas, e essas duas pessoas nada mais são do que os seus filhos, né? Já estou contando aqui um trechinho para facilitar, então para quem vai assistir já fica sabendo. São os seus filhos que mudaram a aparência. Até então a gente fica pensando, né, bom, isso aí faz parte da história do filme, é muito interessante, coisa e tal. E aí depois um terceiro personagem, também com uma aparência diferente, que não é reconhecida por ele, acaba explicando uma situação muito interessante, que embora isso faça parte da história, isso demonstra para nós um exemplo de situações que podem acontecer. Ele precisava, por exemplo, esse personagem, para poder encontrar a esposa, que se encontrava naquele estado de perturbação no inferno, dentro da visão do filme, após ter cometido suicídio, ele tem que ter auxílio de algumas pessoas para poder chegar até esse local, já que ele não conhecia. E aí então, ele tendo contato com essas três pessoas que modificaram as suas aparências, ele se perguntava, né, mas por que os filhos não podem, né? Por que vocês não se mostram como vocês eram, né? Ou disseram para ele por que eles não se mostravam. Aí falaram de um exemplo interessante que foi colocado, é que muitas vezes o tipo de relacionamento que os espíritos tiveram quando estavam encarnados estabelecia, de certa forma, um tipo de hierarquia, limitando muitas vezes o relacionamento entre eles. Então, se por acaso nós temos ali um espírito que foi o pai, o outro que foi o filho, quando chega no mundo espiritual, pelo fato de nós estarmos ainda, né, com essa realidade ainda muito presente na nossa mente,
acreditando que no mundo espiritual ainda existem pais, existem filhos, existem esposas e tudo mais, acaba limitando a ação. Então eles se modificaram a sua aparência para poder exercer uma influência mais intensa sobre esse personagem, para que ele seguisse as ordens. Porque se o filho chegasse e falasse, você vai ter que fazer isso, aí o pai, tomado por aquela visão ainda de autoridade paterna, quando estava encarnado, ele não aceitaria. Então ele modificou a sua aparência no mundo espiritual por causa dessa influência. Eu achei interessante essa situação, que isso pode ou não acontecer, independente disso, mas a gente vê claramente que muitas vezes esse bloqueio, muitas vezes um bloqueio acaba sendo criado na relação entre os indivíduos, exatamente por estarmos ainda com a nossa mente muito presa à realidade que se tinha aqui quando nós estávamos encarnados. Então eu achei bem legal isso aí, eu já fixei rapidinho essa situação para passar para vocês, que é bem legal, para poder ilustrar aqui o que a gente queria colocar. Bom, no item, se vocês não assistiram, assistam, tiverem oportunidade, lá no site da Rosana vocês vão encontrar, www.saudadeeadeus.com.br, tem um filme ali disponível online para quem quiser assistir. Aí vocês vão observar assim, essas cenas, e dentro dos estudos que a gente vem fazendo sobre perispírito, sobre os encontros no mundo espiritual e tudo mais, vocês vão conseguir perceber também essa situação. Muito bem, no item número 106, que é o que a gente vai estudar hoje, nós temos aqui então, outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade, inerente à sua natureza etérea. Uma espécie de matéria lhe serve de obstáculo, nenhuma espécie de matéria lhe serve de obstáculo. Ele atravessa a todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há, pois, meios de impedir a entrada de espíritos que vão visitar o prisioneiro em sua cela com a mesma facilidade com que visitam um homem no meio do campo. Aqui, naturalmente, o que Kardec coloca é sobre a propriedade do perispírito, na sua forma mais etérea, né, na sua forma mais simples, porque a gente lembra que ao desencarnar, dependendo da forma como o espírito se vê no mundo espiritual, ele acaba assimilando na sua mente uma determinada realidade que ele não sabe utilizar essas propriedades. Como, por exemplo, quando ele se acredita vivo, ele não consegue, por exemplo, atravessar um corpo sólido, como é o caso que nós vemos em residências, que tem portas, que tem portões, né, em ambientes que são fechados e tudo mais. Então, quando os espíritos precisam se deslocar, vamos colocar a seguinte situação, que inclusive despertou bastante a curiosidade do Brasil, de um modo geral, independente de ser uma realidade ou não, aquilo pode ilustrar para nós essa situação. Na época do desencarne do Chico, isso em 1992, se eu não me engano, né, foi 92 que ele desencarnou, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. 92, foi 94, né? 94. Quando ele desencarnou em 94, era ali a época do final do Copa do Mundo, a época em que o Brasil foi campeão. E aí então, no momento em que ele se encontrava naquela fase final da sua internação, foi feita uma filmagem observando um foco de luz entrando pela janela do seu apartamento naquele hospital. Vocês devem se lembrar disso. Passou nos jornais de todo o Brasil, um fenômeno, uma coisa que chamou muito a atenção das pessoas que eram espíritas ou não, né? Mas alguns falaram que eram espíritos, depois inclusive ele relatou que era sua mãe. Isso parecia um pequeno cometa, né? Que parecia sua mãe que estava entrando ali no quarto e coisa e tal, né? A gente pode lembrar, fazendo trazendo isso para essa realidade, para esse estudo que a gente vem fazendo, a gente lembra que é exatamente essa a facilidade com que os espíritos se deslocam. Primeiro, se deslocam com a força do pensamento, né? Uma velocidade que para nós é incalculável. Nós ainda não conseguimos colocar em prática a velocidade do nosso pensamento. Mas os espíritos se deslocam por qualquer ambiente, a qualquer distância, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua conveniência. E aí então a gente percebe que no caso ali atravessaram uma janela fechada para poder chegar até aquele local. Isso é possível. Se aquele evento foi ou não uma realidade,
A gente lembra sempre que é possível. A mesma coisa, você pode se deslocar para o subsolo de um determinado ambiente, você não precisa descer escadas para poder chegar até lá, porque o espírito simplesmente se desloca para aquele local como se fosse transferindo de um local para outro. Mas de acordo com o grau de evolução que o espírito se encontra no mundo espiritual, a sua adaptação, a assimilação da sua nova realidade, ele pode ou não aproveitar essas propriedades do perispírito para poder viver e ter mais liberdade no mundo espiritual. Aqui, por exemplo, no nosso mundo físico, que se encontra aqui permeado desses espíritos, nós temos ali aqueles que pegam ônibus, aqueles que pegam o metrô, aqueles que dependem de uma porta aberta para poder entrar no ambiente, exatamente porque eles, se acreditando ainda muito ligados ao mundo espiritual, ao mundo físico, acabam trazendo uma certa densidade, ou acabam provocando uma certa densidade no seu perispírito, impedindo-os de utilizar essa propriedade. Então, na verdade, são eles mesmos que criam essa densidade, pelo vínculo que eles têm ainda com o mundo físico, tendo essa dificuldade. Então, são vários e vários os relatos de espíritos que não conseguem sair de um ambiente porque estão presos, porque eles estão acorrentados, ainda vivem dessa forma. Principalmente aqueles que passaram por cárceres, espíritos que se encontram presos ainda em celas de penitenciárias, de presídios, aqueles que se encontram ainda presos dentro das suas próprias sepulturas, porque eles estão fechados dentro de uma urna funerária, de um caixão, por exemplo, e não conseguem se deslocar, não conseguem sair daquele local. Então isso para nós pode parecer muito pavoroso, mas é exatamente a realidade que eles vivem. Então, nesse ponto que Kardec colocou, que a penetrabilidade inerente à natureza etérea do perispírito, isso depende também da forma como o espírito envolve, pelo seu campo mental, esse perispírito, ou seja, pelo tipo de transformação que ele acaba provocando. Por isso, então, ele coloca: não há meios, pois, de impedir a entrada de espíritos, desde que o espírito saiba exatamente aquilo que diz respeito à sua realidade. E um detalhe que foi chamado a atenção aqui por Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, dessa versão que a gente vem estudando, ele faz aqui uma observação. Ele lembra que alguns estudos da parapsicologia, lembrando que o pensamento, por exemplo, não sofre obstáculos, alguns testes sobre telepatia foram feitos colocando duas pessoas em dois ambientes diferentes, fechados, e ainda assim eles conseguiram captar seus pensamentos. E a mesma coisa também à distância. Indivíduos colocados em locais bastante distantes, fixando o pensamento um no outro, conseguiram também transmitir o seu pensamento, né? Os russos fizeram muitos testes a esse respeito, os americanos também, principalmente na época da Guerra Fria, que nós já conversamos, que era uma nova arma que as duas forças, as duas potências, tentavam utilizar durante aquele período sombrio da nossa história. Então eles utilizavam paranormais para poder assassinar pessoas, porque se você tem a força da telecinesia, que é a capacidade de movimentar objetos, você teria, por exemplo, a capacidade de paralisar o coração de alguém. E aí você poderia assassinar um presidente, assassinar um espião, assassinar um comandante militar, seja lá como for. Essa era uma das propostas que eles tinham. Inclusive alguns vídeos que foram exibidos na década de 70, década de 80, por exemplo, pelo programa Fantástico da Rede Globo naquela época, que falavam exatamente sobre os paranormais russos. E aí nós tínhamos uma russa que trabalhava com curas. Então ela se encontrava num ambiente diferente, fechado, e ela fixava o pensamento numa pessoa que se encontrava. Isso aí está gravado em vídeo, né? Os relatos também chegam para nós. O vídeo mostra para nós esse fato. E aí então o indivíduo, conforme ela ia pensando na coluna, na cabeça, no peito, aquele indivíduo sentia um calor e um aperto muito forte. E depois começaram, isso foi registrado em eletrocardiograma, por exemplo, em eletrocefalograma, mostrando que conforme o indivíduo enviava uma força mental, nós tínhamos do outro lado o indivíduo que também recebia. Então os dois, o emissor e o receptor, tinham ali o seu exercício sendo monitorado. E os dois, depois de fazendo a comparação do exame, mostrava que no momento em que ela emitia, pelo eletroencefalograma, pelas ondas mentais registradas ali, emitia aquelas ondas, o indivíduo também recebia
esse estímulo sendo registrado também por aparelhos. Então, muitos foram exames daquela época. Hoje a gente praticamente não vê isso, exatamente por termos naquela época um objetivo de utilizar a paranormalidade como uma arma militar, como uma arma estratégica para vencer ali aquele conflito, né, da Guerra Fria. Mas hoje isso acabou passando aquele período, ninguém mais se interessou. Hoje o máximo que nós temos são universidades que se dedicam ao estudo da paranormalidade, mas sem necessariamente resultados muito específicos, né? Alguém colocou para nós experiências psíquicas além da cortina de ferro, né? Sheila Ostrander, né? Para quem quiser esse livro, é bem interessante também, para poder conhecer um pouquinho mais, né? Porque essa cortina de ferro trata exatamente desse período da Guerra Fria. A cortina de ferro é um simbolismo utilizado para o fechamento da União Soviética para qualquer tipo de interferência exterior. Então, dentro dessa cortina de ferro era onde eram realizadas essas experiências, né? Então, infelizmente, de lá para cá, muita coisa acabou ficando em segundo plano, não se interessaram mais em fazer isso. Mas mostrava exatamente isso. Então, é exatamente o que o Herculano Pires lembra, que pelos estudos da paranormalidade perceberam que o pensamento pode penetrar os ambientes. E o perispírito, sendo esse fluido tão sutil que envolve a mente, também pode ser transferido de um local para outro sem nenhum problema. A Miriam colocou ontem, o assunto foi o caso da pomba do velório, de Dom Eugênio Salles, né? Alguma presença representada pelo animal, será? Para os católicos era o próprio Espírito Santo, né? Olha, isso pode acontecer, né, Miriam? Assim como também uma borboleta que apareceu no velório do Chico, aquela coisa toda. Então isso pode ser um simbolismo, isso pode ser uma coincidência. Independente disso, a gente sabe das possibilidades do mundo espiritual e dos objetivos que eles têm, né? Então, vamos dizer assim, está valendo, independente de ser ou não alguma coisa. O que é importante é ter racionalidade. Porque assim como eu coloquei para vocês, né, que milagres são observados no meio católico nas situações mais extravagantes, né, como no reflexo de uma janela, onde aparentemente tem o rosto de uma pessoa, aquele grão de milho que eu comentei com vocês já também, né, que um agricultor aqui do Brasil estava ali debulhando o milho da sua propriedade, da sua colheita, e ali tinha um grão de milho com o formato de Nossa Senhora. Esse grão de milho foi parar na igreja e virou ali um objeto de veneração. Então, né, pela vontade que as pessoas têm de acreditar, né, pela criatividade que nós temos também, isso se torna bastante propício nesse caso, né? Então, continuando para nós aqui, item 107. Né? Então, como nós vimos aqui, isso é possível sem dúvida nenhuma, mas a penetrabilidade do perispírito, mas isso depende naturalmente da consciência do espírito em saber utilizar essas propriedades. Né? Porque assim como a mente pode viajar pelo espaço, se eu sou um espírito que ainda estou muito ligado ao corpo físico, eu dependo de uma escada para subir de um lugar para outro. E isso é muito real. Né? Item 107, vamos lá. As aparições no estado de vigília, ou seja, vigília, palavra, né, um substantivo ali que tem os seus derivados como vigilância, não são raras nem constituem novidade. Verificam-se em todos os tempos. A história oferece-nos grande número de casos. E aí, né, basta a gente voltar um pouquinho só para a Bíblia, por exemplo, para o Antigo Testamento, que foi escrito ali, grande parte foi escrito por Moisés há 1200 anos antes de Cristo, né? Ou seja, nós já temos ali 3 milênios de distância do nosso tempo atual para aquele tempo. De lá para cá, muitos são os relatos que nós temos de aparições, de eventos mediúnicos e tudo mais, né? Mas a Kardec, como ele coloca aqui, ele diz, né, mas sem remontar ao passado, encontramos-las com frequência nos nossos dias. Isso nos dias deles, né, há 150 anos. De lá para cá, então, a gente tem muito mais informação a esse respeito, até porque, diferentemente da época de Kardec, hoje o meio de comunicação faz com que nós tenhamos acesso às informações de um momento para outro. Você faz uma pesquisa aqui agora, coloca alguma coisa no Google, por exemplo, você tem ali informações que chegam de qualquer parte do mundo. Então, nós temos muito mais acesso à informação do que naquela época, né? Então, continuando aqui para nós. Mas sem remontar ao passado, encontramos-la com frequência nos nossos tempos, nos nossos dias. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram no primeiro instante pelo que se convencionou chamar de alucinações. Kardec coloca
pelo que se convencionou chamar de alucinações, ou seja, todas as vezes que alguém relatava algum tipo de aparição, já era de imediato rotulado como sendo uma alucinação, ou seja, uma criação mental do indivíduo, de acordo com o estado alterado de consciência que ele esteja vivenciando, porque ou muito calor, ou porque tomou algum remédio, ou porque está sob a influência de algum tipo de substância, ou porque não dormiu direito. Começam então ali os sistemas, né? Cada sistema apresentando um tipo de justificativa. Então, qualquer tipo de aparição era rotulada como sendo uma alucinação. São frequentes, sobretudo, independente da alucinação, Kardec lembra sempre que essas aparições são frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas distantes, que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não tem um objetivo claro, mas podemos dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que examine cada um as suas lembranças e verá que são poucos os que não conhecem fatos dessa espécie, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida, né? Até porque também nós lembramos que muitos desses relatos de pessoas que dizem, né, eu estava ali dormindo, de repente eu vi ali a minha avó aparecendo no meu quarto. Aí isso acabou ficando ali uma coisa meio mal contada, sem muita credibilidade, e pouco tempo depois chega a notícia de que aquela avó havia desencarnado. Então é esse tipo de exemplo que a gente colocou. Kardec também reforça aqui na sua isso, exatamente, Diego, bom dia. Estamos no item 107 agora, capítulo 6. Então aqui no nosso Kardec faz esse relato também, como tantos outros que aparecem por aí. E a mesma coisa também que o Fletcher lembrou, bom dia Fletcher, que casos de antipatia, né, casos de vingança, de obsessores que se fazem presentes, manifestações visuais em ambientes que podem ser considerados como ambientes assombrados, em que a pessoa aparece ali e ela tendo essa faculdade muito ou pouco desenvolvida, ela tem ali a possibilidade de ver os indivíduos que estão ali presentes. Muitas vezes não sabem nem por que conseguem ver, porque o espírito, estando ali muito ligado ainda à matéria, ele não tem conhecimento sobre muitos dos recursos, como a gente comentou, que ele pode utilizar no mundo espiritual. Então o espírito, ele acaba sendo visto por um indivíduo, nesse caso, por exemplo, passando num corredor, parado numa sala ou coisa parecida, não é porque o espírito quer se fazer visto, é porque naquele momento, entrando em sintonia com o médium, ele acabou sendo visto. Então o médium não queria ver e o espírito não queria ser visto, mas pela combinação dos fluidos, eles inconscientemente se viram. Esse que é um detalhe interessante. Porque dá a impressão, como a gente já colocou, que o fato de você chegar no mundo espiritual, você já tem domínio absoluto sobre tudo aquilo que diz respeito a esse novo ambiente. E não é assim que funciona. Muitas vezes os espíritos agem inconscientemente, produzindo fenômenos que não sabem explicar. Que é esse caso, por exemplo, das aparições. Casos, então, de simpatia, casos de antipatia, casos simplesmente de coincidência de um médium estar no local em que o espírito está também. De repente eles acabam se encontrando. Então essas aparições são frequentes. Mas, como a gente lembra sempre, né, pelo fato ainda de termos uma sociedade bastante cética no que diz respeito a essa interação do mundo físico com o mundo espiritual, sempre temos ali respostas mais simples para poder explicar aquilo que não tem explicação fácil, né? Como, por exemplo, é uma alucinação, foi só uma impressão que você teve, você estava distraído, não percebeu, coisa parecida, né? Vultos são relatados muitas vezes. E o interessante é que nos tempos atuais nós temos observado, que é o que a gente vai estudar também aqui no nosso próximo item, falando sobre fotografias. Conversava com a Ju há um tempo atrás, né, que ela até caiu já também, que ela até caiu um tempo atrás, que na Itália tivemos ali um relato de alguns trabalhadores da construção civil fazendo a reforma de um determinado local, do museu, se eu não me engano, de um teatro, coisa parecida. Eles viram ali uma garota parada no meio do corredor. E aí então tiraram foto com o celular, foi aquele corre-corre todo, e essa foto acabou indo depois para os jornais e acabou, naquele momento, virando ali a sensação. Mas isso não teve desdobramento, não teve nenhum tipo de comprovação. Mas hoje a gente encontra muitos sites que mostram fotos que são publicadas. Eu mesmo já recebi fotos de pessoas do meu relacionamento, da minha confiança, que me mandaram essas fotos.
dizendo assim, olha, essa pessoa não estava lá naquele momento, essa pessoa aqui nós não conhecemos, né? Tá vendo essa pessoa aqui? De repente tem uma sombra atrás dela, né? Então eu já vi pelo menos ali umas 4 ou 5 fotos que me foram enviadas, inclusive daqui próximos da nossa família, de casos de aniversário, casos de casamento, fotos comuns, fotos de formatura, onde sempre aparece ali alguém que não é conhecido. Como no caso que nós comentamos há um tempo atrás, em que num programa aqui desses programas de femininos, digamos assim, que passa na televisão, um rapaz que estava ali no seu próprio velório foi filmado. Né, filmaram ali a missa de 7º dia do indivíduo. E aí então ele apareceu naquela filmagem, aí começaram, né, os especialistas, entre aspas, cada um dando a sua opinião. Alguns dizendo que certamente era uma aparição real, outros dizendo que isso era uma pessoa que que se parecia com a outra, o outro falava sobre uma força mental, né, da parapsicologia que criava aquela, digamos assim, forma pensamento, né, como é uma expressão que nós utilizamos também, mas simplesmente uma força mental não tendo nada a ver com o mundo espiritual. Então as aparições hoje são as mais diversas. Né, você coloca no YouTube, ele tem alguns vídeos que são postados, mas aí é preciso muito cuidado, né, porque essas fontes não são confiáveis, alguns vídeos que são brincadeiras, alguns vídeos que são reais, a gente simplesmente não sabe. Eu me lembro há um tempo atrás que eu estava fazendo uma pesquisa sobre aparições, isso já faz até um certo tempo, e então eu encontrei um vídeo espanhol que mostrava um grupo de jovens passeando num cemitério, e de repente o rapaz ali filmando, né, estava ele com a câmera ali, de repente ele viu uma garota em pé atrás de uma sepultura. E aí foi aquele corre-corre, aquela coisa toda, mas a gente não sabe até onde isso é verdade ou não, mas isso acontece. Como os casos, por exemplo, do edifício Joelma aqui em São Paulo, que foi incendiado no início da década de 70, e muitas pessoas relatam que naquele andar onde houve ali algumas mortes em virtude do incêndio, ainda são vistos algumas aparições ou ouvidos alguns sons. Né? Deixa eu ver aqui, a gente colocou na sua opinião, minha opinião, fato concreto. Né? Pois é muito diferente, né, do livro Somos 6, que é o livro que resultou depois das psicografias dos espíritos que estavam ali para Chico Xavier, que depois veio como consequência o filme Joelma, 23º Andar. Né, para quem quiser assistir também esse filme, lá no site da Rosana tem também saudadeadeus.com.br na seção de filmes online. Então as aparições estão aí, né, nas mais diversas culturas, nas mais diversas épocas, nas mais diferentes situações também. Muito bem. Item 108, vamos lá. Esse livro Somos 6, para quem quiser, é um livro muito interessante, que, como eu disse para vocês, é um livro de psicografia que Chico Xavier recebeu das vítimas daquele incêndio. Né? Não, nunca vi, Fletcher. Eu sou chamado médium tijolo. Sabe aquele médium que não vê, não sente, não ouve, não faz absolutamente nada? Pois é. Então eu simplesmente absorvo aquilo que os outros já experimentaram, porque eu, particularmente, nunca tive nada. O máximo, como eu já comentei com vocês, que eu já tive de experiência nessa área do campo mediúnico, foi ter sonhado com uma pessoa que no mesmo dia sonhou comigo. E depois a gente comentou, sonhei com você, quando foi? Foi tal dia, tal hora, não sei o que. A gente só não lembrava da situação, mas a gente lembrava de ter sonhado um com o outro. Foi o máximo que eu já consegui perceber dessa questão de experiências extracorpóreas, mas fora isso, nada, meu amigo. A gente lembrou assim mais ou menos, né, que o momento em que cada um tinha dormido, né, o período e tal. Isso se chama rudimentos da mediunidade, como define Kardec, né? Eu chamo poeira de mediunidade, viu, Décio? Foi tão fraca essa experiência que não teve nem graça. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui então 108. Deixa eu ver aqui, o Orlando colocou, né? Eu sou campeão, né? Amigos sonham comigo à noite, nem me ligam no dia seguinte xingando, porque maltratei elas no sonho, né? Amigos espíritas ainda por cima, né? Legal, né? E você lembra desses sonhos, Nando? Ou não? Bom dia, pessoal que chegou. Você não lembra, né? Pois é, ainda vai inconsciente, né? É aquela história do sonâmbulo, né? O sonâmbulo faz a arte, depois ele fala, eu não lembro de nada. Muito conveniente da sua parte isso. Mas vamos lá. A amnésia é sempre uma boa desculpa, né? Tá certo. Vamos lá então. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes
o exame de alguns efeitos ópticos que deram lugar ao estranho sistema de espíritos glóbulos. Aqui, nesse caso, a gente tem que considerar o seguinte. Kardec, quando ele falava sobre essa questão dos efeitos ópticos com relação a esses espíritos glóbulos, naquela época não havia o recurso da fotografia. A gente lembra que a fotografia surgiu de um modo assim, digamos, popular já no século XX. Então quando ele nas fotografias não tinha aquela identificação de pessoas que apareciam, né, como acontece nos tempos atuais. E aqui, quando ele chama de espíritos glóbulos, na nossa atualidade, nós temos duas expressões que são utilizadas naturalmente fora do ambiente espírita, mas alguns chamam de orbes, outros chamam de esferas luminosas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E esses orbes ou esferas luminosas são registrados normalmente em fotografias, principalmente as fotografias digitais, mas as fotografias também analógicas também são registradas, em filmagens, principalmente naquelas de 35mm, né, com filmes e tudo mais, não mais essas filmadoras digitais. Então esses estudos, inclusive essas aparições, chamaram a atenção de alguns pesquisadores para poder entender qual é exatamente a realidade desses fenômenos, digamos assim. Para isso, eu fiz uma pesquisa, porque eu tinha assistido há um tempo atrás um dos episódios de um programa chamado Paranormais, do Discovery Channel, e ali então eles falavam exatamente sobre esses orbes, sobre essas esferas luminosas, que eram observadas em fazendas, em determinados locais, e que isso espantava, causava assim, um certo alvoroço dentro daquele grupo. E aí então, naturalmente, né, nos Estados Unidos, qualquer coisa que acontece, já vai a televisão em cima para poder registrar. Eles fizeram um programa sobre isso, e por causa disso, eles escreveram um artigo, também a esse respeito, que eu vou ler para vocês aqui agora, porque eu lembrei daquele fato, e eu pensei, eles devem ter escrito alguma coisa, ou produzido algum tipo de vídeo aqui na internet para falar sobre isso, né? Eu acabei encontrando. Esse site se encontra publicado aqui no site chamado fenomenopoltergeist.blogspot.com.br, e o título do artigo, que foi escrito no dia 17 de julho de 2009, quase 3 anos já, chamado A Verdade sobre os Orbes, dizendo o seguinte: olá, caros leitores, uma matéria interessante retirada do arquivo paranormal do site da Discovery Channel explica o segredo por trás dos famosos orbes. Sei que alguns de vocês já estão mais do que convictos da naturalidade desse fenômeno, mas vale a pena o registro. Lá no site do Discovery, então, orbes, prova ou poeira? Desde a aparição das câmeras digitais, há um debate sério sobre a autenticidade dos orbes. Eles são bolhas redondas que aparecem em fotografias tiradas tanto por câmeras digitais quanto de 35mm, que são as filmadoras. As primeiras fotografias de orbe foram tiradas em cemitérios no início dos anos 90 por caçadores de fantasmas americanos. Eles acreditavam que os orbes eram as almas dos mortos pairadas sobre as suas sepulturas. Os orbes foram então fotografados em locais assombrados, sugerindo que isso fosse uma forma de energia associada à paranormalidade. Durante muitos anos, os orbes foram encarados como atividade paranormal, mas logo pesquisadores começaram a provar que os orbes não eram exatamente o que pareciam ser. Um grupo de investigadores ingleses mostrou que, dependendo da câmera, os orbes apresentam cores e estruturas diferentes. E, além disso, a umidade e a poeira do ar causam efeitos semelhantes. Foram feitos testes com várias substâncias, incluindo areia, pó e umidade. Os resultados provaram que milhares de fotografias de orbes poderiam ser facilmente explicadas. Os fabricantes começaram a registrar os problemas causados pelos orbes, e as câmeras digitais mais atuais estão equipadas com um filtro anti-orbe, provando de uma vez por todas que os orbes não passam de uma pequena falha técnica. Há um tempo atrás,
assistindo a um programa da Ana Maria Braga, mais você. A gente até estava fazendo um estudo aqui na hora que passou a reportagem, depois eu recorri ao site para poder rever a matéria. No Rio de Janeiro, no museu, eu não me lembro exatamente qual é o nome do museu, ou um casarão, que ele acabou virando museu, alguns pesquisadores, né, porque nós temos ali o projeto Neblina. Para quem não conhece, o projeto Neblina, ele é como se fossem os caça-fantasmas, né, os Ghost Hunters, lá dos Estados Unidos e também da Europa, que saem pelo mundo afora aí procurando, fazendo pesquisas em lugares assombrados para poder provar a existência dos espíritos. E aí então eles levam equipamentos, né, como câmeras infravermelha, levam gravadores, levam medidores de campos eletromagnéticos, levam filmadoras, levam de tudo, né, para poder registrar, levam câmeras fotográficas, microfones, gravadores, enfim, levam todo tipo de equipamento possível nesses locais. E aí então o projeto Neblina, que é sediado ali no Rio de Janeiro, também faz esse mesmo tipo de trabalho, só que naturalmente, como é dentro das possibilidades brasileiras, eles só viajam ali por locais próximos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, nesses ambientes. Então eles apresentaram uma fotografia desse casarão no Rio de Janeiro, fotografando do alto, no caso assim, no andar de cima desse local, fotografando para baixo nas escadas que sobem para esse nível. E aí então na fotografia apareceram algumas esferas. Só que o detalhe é que eles continuavam fotografando naquele local e essas esferas continuavam aparecendo. E isso chamou a atenção naturalmente da televisão, e o programa da Ana Maria Braga foi até lá. Né, o pessoal foi até lá para poder filmar e fazer uma matéria. Só que, claro, como todo tipo de manifestação a esse respeito, fizeram ali meio que num tom de comédia, né, colocaram musiquinha de caça-fantasmas no fundo, fizeram ali uma coisa meio cômica, né, mas baseados nessas fotografias que registram esses orbes. Então, muitas vezes vocês vão encontrar em fotografias de vocês, em fotografias de pessoas, essas esferas luminosas que aparecem. E se você tirar próximo ao local que é mais sombrio, você vai relacionar diretamente aquelas esferas com o ambiente em que você se encontra. Só que, como a gente viu aqui, né, os testes foram feitos pelas empresas e viram que são essas impurezas da atmosfera ou falhas técnicas do equipamento que acabam provocando esse efeito. Nos Estados Unidos, nesse programa que eu comentei com você do Discovery, eles filmaram realmente aquelas esferas flutuando num ambiente que era o porão de um celeiro numa propriedade americana, que mostrava essas esferas ali naquele local. Só que era, como a gente viu, um ambiente muito úmido e coisa e tal. O detalhe é que nessas pesquisas que eles fazem sobre essas esferas, para a gente não deixar o assunto como definitivamente concluído, é que junto com as filmagens desses orbes, ou dessas esferas, eles colocavam também equipamentos de medições de campos eletromagnéticos. E eles detectaram o seguinte, que há uma alteração, campo eletromagnético, como eu já comentei com vocês, hoje nós temos aplicativos que são instalados nos celulares, e um desses aplicativos são exatamente medidores de campos eletromagnéticos. E aí então o que você faz? Você aproxima o celular de uma tomada elétrica, ou de um local onde tem energia, de uma geladeira, de um eletrodoméstico qualquer que esteja ligado na energia, e você percebe ali a oscilação do campo eletromagnético. Isso mostra que quando há um campo de energia, há uma alteração nesse campo, há uma alteração nos equipamentos. E eles detectaram exatamente isso, num local que não tinha instalação elétrica, colocavam esses equipamentos e essas esferas apareciam, eram registradas pelas câmeras e ao mesmo tempo também se registrava a alteração no campo. Então a pergunta é, né, até onde exatamente nós temos ali uma simples falha técnica de um equipamento eletrônico, ou se existe realmente algum tipo de fenômeno acontecendo. Não vamos dar aqui, claro, a nossa posição definitiva, porque primeiro nunca fiz pesquisas nesse campo, a gente só estuda mesmo para ter um pouco de conhecimento a esse respeito, nunca presenciei nada relacionado a isso, já vi fotografias e coisa e tal, e sabemos que o mundo espiritual, como já aconteceu também nos estudos que a gente fez nesse mesmo capítulo, falando sobre o fogo fátuo. Fogo fátuo são aquelas combustões espontâneas que aparecem nos gases enviados onde existe composição
onde existe material orgânico ali depositado, como no caso de lixões, cemitérios, né, onde há decomposição de corpos, acabam eliminando o metano. O metano, em contato com a atmosfera, provoca uma chama azul. Então isso acontece também. Só que, também lembrando, conforme Kardec colocou com a resposta dos espíritos, na entrevista desse capítulo, ele colocou para nós também que os espíritos podem provocar alguns fenômenos visuais pela expansão do seu perispírito. Como, por exemplo, bolas luminosas, como, por exemplo, raios que podem aparecer. Então, até mesmo, né, o Pentecostes, aquele fenômeno registrado no Novo Testamento, mostra línguas de fogo sendo lançadas pelo céu, ao mesmo tempo em que pessoas começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar, aquela coisa toda. Se vocês pesquisarem, dá uma chegadinha no Google, coloca Pentecostes, Novo Testamento, vocês vão ver o relato desse fenômeno, inclusive lembrado até mesmo por exatamente, Flet, né? O que seriam essas línguas de fogo? Talvez talvez a descrição mais fácil que eles tinham, porque línguas de fogo seria, quando você olha para uma fogueira, até mesmo essa explosão solar que teve semana passada, a gente vê ali uma labareda sendo lançada. Então aqui se assemelha a uma língua, então língua de fogo seria a expressão mais próxima da realidade deles para definir aquela situação. Então de repente eram flashes de luz, porque você não poderia falar flashes de luz naquela época, porque não existia essa expressão. Até mesmo para nós, flash é uma expressão inglesa, então a gente coloca flashes de luz, raios de luz, línguas de fogo. Quais seriam exatamente os fenômenos que foram observados naquela época? Então não eram espíritos, mas eles poderiam produzir esse tipo de fenômeno para poder chamar atenção ou coisa parecida, da mesma forma que acontece quando luzes são vistas por muitas pessoas, provocadas pelos espíritos, e essas luzes são tidas como sendo milagres, como aparições miraculosas ou coisa parecida, né? Deixa eu ver aqui. Viu o show de um pastor que derrubava a rapaziada com um gesto da mão. Será que ele pode fazer esse truque? Isso é muito mais um estado de êxtase que é provocado, né, Fletcher? Bom dia, Dafa. Bom dia, pessoal que chegou. Isso é muito mais um estado de êxtase. A gente vê muito isso aqui no Brasil também. A pessoa num estado de excitação pela religião outro, pela religião que ela possui, pelo aquele estado de fé fervorosa, e de repente chega alguém, coloca a mão na sua cabeça e te fala alguma coisa, você entra num estado de êxtase e num estado de transe naquele momento, né? Isso está muito mais ligado à hipnose, embora a intenção não seja hipnotizar aquela pessoa, mas o efeito hipnótico pelo estado de êxtase e pela manipulação que no caso a pessoa responsável faz isso. Aqui no Brasil a gente tinha na primeira década, né, dos anos 2000, nós tínhamos ali um hipnólogo que era, se não me engano, argentino ou uruguaio, não lembro exatamente de onde ele era, chamado Fábio Fuentes. Ele aparecia nos programas de auditório aqui do Brasil, hipnotizando as pessoas, fazendo aquelas brincadeiras de colocar a pessoa numa posição estática, né, para ficar apoiada numa mesa. Ele anda por aí também, Dafa? Pois é, ganha muito dinheiro. Então, fazendo pessoas comerem cebola sem se darem contas, imitando, coisa e tal, né? Então, nas religiões, de um modo geral, até mesmo Kardec já falou sobre isso, sobre os convulsionários, né? Os convulsionários eram médiums. Kardec registrou isso no livro dos Espíritos e também na Revista Espírita. Eram pessoas que naquele momento de tamanha excitação elas entravam em convulsão e começavam a estrebuchar no chão, começavam a falar coisas, por exemplo, né? Aí no caso que você colocou, né, o Benihim, na Flórida, há muito tempo atrás o Uri Geller também. O Uri Geller é muito mais truque também, mas também tinha a sua manipulação ali, né? E da mesma forma que nós tínhamos ali outros fanáticos das seitas religiosas que fazem isso, né? Então nesse caso a gente vê que é muito mais o êxtase provocado pela situação, né? A pessoa predisposta àquele estado mediúnico. Por isso que a gente fala que a mediunidade ela é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas só não sabem que são médiums e não sabem como utilizar essa mediunidade. Mas você pode provocar um estado alterado naquela pessoa simplesmente com um pequeno estímulo. Basta você se encontrar ali. Aquele estado de falar em línguas, por exemplo, nas religiões evangélicas em especial, ela entra no estado de êxtase e começa a falar coisas. Isso é xenoglossia, né?
que é aquele fenômeno em que a pessoa fala em língua que não conhece, muitas vezes embora nem ela saiba o que está falando, mas isso pode acontecer. Mesmer fazia uso do magnetismo para levar ao êxtase, né? Pois é, a gente vê o estado sonambúlico provocado pelo magnetismo. Kardec também já verificou isso muitas vezes nas suas pesquisas, né? Então nós temos ali várias situações, né, que a mente ela tem um poder enorme e ao mesmo tempo ela é extremamente vulnerável. Sabendo manipular, você pode fazer o que quiser, né? E a mesma coisa também nós temos Rasputin, que foi ali um mago, digamos assim, da família real russa no início do século XX. Ele também era um magnetizador muito poderoso e fazia o que queria naquela época, né? Deixa eu ver aqui, né? Benihim falou que somente o coral custava 1 milhão, né, por apresentação, né? Pois é. A gente vê assim como as pessoas são fáceis de serem exploradas, né? A hipnose, magnetismo, o magnetismo, Fletcher, o Nando, ele pode provocar na pessoa um estado alterado nela, tá? E a gente lembra que a hipnose é uma técnica em que você faz com que a pessoa tenha uma alteração na sua consciência, mas ela tem que ser predisposta a isso. Alguns hipnólogos, por exemplo, a gente já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o irmão da nossa Rosana Madjaroff, o Paulo Madjaroff, que ele é psicólogo e é hipnólogo, ele trabalha com hipnose, né? E também é espírita, mas ele não relaciona o trabalho psicólogo dele com o trabalho espírita, né? E numa palestra que eu tive a oportunidade de ter com ele, de participar com ele, ele falava exatamente sobre isso, sobre o trabalho que algumas pessoas, na primeira consulta que faz, você já entra no estado de transe. Outras pessoas demoram ali 3, 4 sessões para poder entrar nesse estado. Isso por quê? Por causa da predisposição que aquela pessoa tem para poder ser influenciada, digamos assim. Então você pode trabalhar com ela simplesmente conversando, como você pode também fazer com que ela entre no estado de transe, chamado de transe sonambúlico por Kardec, por essa questão do magnetismo, né? Os hipnólogos dizem que não se pode hipnotizar quem não quer. Pois é, a pessoa tem que estar, né? Então, quando você se oferece para aquele tipo de situação, você já está ali predisposto a isso, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Rei. Bom dia, Francis. Vamos lá, então. Voltando para o nosso estudo aqui. A gente falava nesse item 108, a gente conversou bastante sobre as fotografias, sobre as filmagens e tudo mais. Mas Kardec, como não tinha esse recurso na sua época, para poder falar que isso era um efeito da máquina, um efeito de interferência elétrica no equipamento, aquela coisa toda, ele falava sobre as visões. Pessoas que viam esses glóbulos e diziam que eram espíritos. E Kardec dá aqui uma explicação sobre a fisiologia, sobre a anatomia e tudo mais. Eu vou ler rapidinho porque, como a gente viu, esses efeitos ópticos que podem ser provocados pela nossa visão, por problemas de visão que muitas vezes nós temos, trazem essa ideia de visões do mundo espiritual, mas vem exatamente por esses espíritos chamados espíritos glóbulos. Mas como eu já comentei com vocês, faça uma pesquisa sobre orbes e sobre esferas luminosas. Vocês vão ver ali as mais variadas definições, explicações sobre isso também, né? Você tem uma pronúncia em inglês quase sem sotaque. Obrigado, é só pronunciar, porque falar não consigo falar muito não, Fletcher. Preciso aprender, mas vamos lá. Aqui então, acrescentemos as considerações, pois é, preciso mesmo. Acrescentemos às considerações precedentes os exames de alguns efeitos ópticos que deram lugar ao estranho sistema dos espíritos glóbulos. Só a título de curiosidade, né? Eu tive a oportunidade de dar uma aula esse tempo atrás, lembrando sempre que óptico relacionado com visão, ótico relacionado com audição. Então, quando você vai numa ótica para fazer o teu óculos, cuidado que lá você pode sair com um aparelho de surdez, porque ótico está relacionado com a audição, não com a visão, né? Então Kardec coloca direitinho aqui, né? Efeitos ópticos, né? Porque você tem o nervo óptico também. Vamos lá. Nem sempre o ar está inteiramente límpido. É então que as correntes de moléculas aeriformes e a sua movimentação produzida pelo calor se tornam perfeitamente visíveis. Quando a gente fala sobre moléculas aeriformes, são moléculas de gases, né? São gasiformes, né? Então são aquelas moléculas de substâncias gasosas. Algumas pessoas tomaram isso por conjuntos de espíritos agitando-se no espaço. Basta nos mencionar esta opinião para refutar. Mas há uma outra espécie de ilusão, não menos bizarra,
contra a qual se deve também precaver. Então, nessa primeira explicação rápida, Kardec lembra sempre que na nossa atmosfera nós temos ali substâncias que se encontram no ar. Basta ver, por exemplo, de um jeito bastante claro, a aparição de um arco-íris. Depois de um dia chuvoso, você tem ali a aparição do Sol, as moléculas de água num estado de vapor suspensas no ar provocam esse efeito do prisma, né, quando ele desmembra ali todas as cores do arco-íris, né, as 7 cores do arco-íris. E então a gente vê que esses efeitos ópticos são bastante comuns, né? Como, por exemplo, também no caso de um dia empoeirado, num dia aurora boreal, por exemplo, para quem já viu a aurora astral aqui no sul, a gente tem a mesma coisa, percebendo que essa eletricidade que existe no espaço, em contato com o campo magnético da Terra, provoca esses efeitos como se fossem línguas de fogo. Para quem já viu num documentário, numa fotografia, ou já viu pessoalmente, por exemplo, a aurora boreal, vai ver, né, o fantástico que a fantástica a aparição, né, ou demonstração da física, da ciência ali, né? Continuando para nós aqui então. Então Kardec fala desse primeiro item, que é essas moléculas, essa agitação dessas moléculas provocadas pelo calor, provocada pelo frio e tudo mais, mas ele fala também aqui com relação à questão da anatomia ocular. Ele diz o seguinte: o humor aquoso dos olhos, em alguns pontos mal perceptíveis que perderam algo de sua transparência. O humor aquoso, para quem não conhece, a gente tem, por exemplo, o globo ocular. Dentro do olho ele é preenchido por um tipo de substância, por um líquido. Esse líquido é chamado de humor aquoso. E aí Kardec lembra que essa substância, quando acontecem alguns tipos de patologia que provocam alguns tipos de coágulos, então fica aquele pequeno coágulo suspenso nesse líquido. E naturalmente, quando você olha para alguma coisa, e essa alguma coisa vem em direção aos seus olhos, a luz vem em direção aos seus olhos, e reflete na retina, na parte de trás dos olhos, mas tem esse subjeto suspenso na frente, essa substância suspensa na frente da retina, você tem a impressão de estar vendo alguma coisa. Então é o que Kardec lembra aqui para nós. O humor aquoso dos olhos tem alguns pontos mal perceptíveis que perderam algo de sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido que os movimenta. Eles projetam no ar ambiente e à distância, aumentados pela refração, pequenos discos aparentes, de 1 a 10 milímetros de diâmetro, que parecem nadar na atmosfera. Então, algumas vezes a pessoa para e olha para o nada, como quem não quer nada. A gente já percebeu isso algumas vezes. Você para, fica vendo assim, tem alguma coisa que fica mexendo no teu olho. Esse tipo de efeito, para aquelas pessoas que são mais impressionáveis, vão dizer que esse é um tipo de aparição. E vão chamar exatamente de um espírito glóbulo. Que um espírito ficou uma bola, redondinha, flutuando, e a gente viu isso. E continua. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos, que as seguiam por toda parte. E no seu entusiasmo veem figuras nas nuances da irisação. A irisação é exatamente essa refração da luz nas cores do arco-íris, né? Então essa projeção da luz. O que é quase o mesmo que ver uma figura na Lua. Quantas pessoas já não viram a figura de São Jorge na Lua? Falam para mim. Pois é. Ou a mesma coisa acontece também com relação aos flocos de nuvens que aparecem no céu, né? Que você vê ali as figuras das mais extravagantes. Bastaria uma simples observação, feita por elas mesmas, para reconduzi-las à realidade. Esses discos ou medalhões, dizem elas, além de acompanhá-las, repetem os seus movimentos. Vão para a direita e para a esquerda, para cima, para baixo, segundo elas movem a cabeça. Isso nada tem de estranho, desde que os discos são projetados pelo globo ocular e devem naturalmente obedecer aos seus movimentos. Se fossem espíritos, deveriam estar abstritos a um movimento demasiado mecânico para seres inteligentes e livres. Esses abstritos, né, adstritos, significa como se fossem prisioneiros da nossa visão, né? Se fosse um espírito, você olha para a direita, o espírito seria arrastado para a direita, para a esquerda. Se você olhar para a direita, ele iria para a direita também. E assim, mostra que o espírito nada tem de inteligente nesse caso. Papel
aliás, bem cansativo, mesmo para espíritos inferiores, e com mais forte razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. É verdade que alguns tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Essas moscas amauróticas, esses pontos negros, é como se fosse um tipo de catarata, uma patologia que tem, que em vez de aparecer aquela mancha branca, como se tem hoje nas cataratas, são manchas negras. E aí então, se é branco, se você tem aquela impressão de ver alguma coisa branca, é um espírito de luz, um espírito superior. Se você tem esse problema de homotrofia, no caso, você acaba vendo glóbulos pretos. Aí você vai dizer que é um espírito inferior. Se você é impressionado, você vai dizer, tem um obsessor o tempo todo do meu lado aqui, porque eu estou vendo a forma redonda preta dele. Então isso acontece para aqueles que se impressionam mais. Fletcher colocou, minha mãe viu um espírito em tudo quanto é lugar, hoje ela própria é um espírito. Será que agora ela está vendo seres encarnados? Vai saber, Fletcher. Tem espíritos que têm medo de espíritos, não esqueçamos disso. Vamos lá. Os discos, assim como as manchas negras, têm um movimento ondulatório restrito a um certo ângulo. O que aumenta a ilusão é que eles não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é muito simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, estão em suspensão no líquido e tendem a descer. Sobem com o movimento dos olhos, mas atingindo certa altura, se fixamos o olhar, vemos os discos descerem por si mesmos e depois pararem. Aqui ele fala sobre o humor aquoso, por exemplo, você olha para cima, aí você tem aquele movimento também do olho mexendo com esse líquido, aquela bola, esse glóbulo sobe, e depois pela força da gravidade ele vai descendo lentamente. E então aquela pessoa fica olhando para cima, vendo aquela manchinha estranha descendo. Então ele fala, tem ali um espírito que está vindo do céu. Já pensou? Vamos lá. Aqui onde nós paramos. Está aqui. Sua mobilidade é extrema, pois basta um movimento imperceptível do olho para mudá-lo de direção e fazê-los percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que a imagem se produz. Enquanto não se provar que essa imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, só se pode ver nisso um fenômeno óptico e fisiológico. Kardec ressalta um detalhe importante, que todos os fenômenos visuais provocados por espíritos têm alguma coisa de inteligente, têm alguma coisa de espontânea. Ele não é, por exemplo, escravo no caso de uma visão. Quando você vira o olho para um lado, aquela mancha vai junto, você volta para cá, essa mancha vem de novo, percebe claramente que ele está muito mais ligado à fisiologia, ao funcionamento do olho, do que necessariamente a um efeito inteligente, porque de inteligente ali a gente percebe que não tem nada. Então, se por acaso vocês virem uma esfera, um orbe, flutuando ali na escada, e esse orbe de repente começar a subir a escada na sua direção, corram, fiquem à vontade para correr, para gritar, que não tem problema, porque ali tem alguma coisa de inteligente. Agora, se por acaso ele ficar parado e só se movimentar quando você se movimenta, é porque provavelmente é um efeito óptico que você está vivenciando. Continuando. Acontece o mesmo com as centelhas produzidas pela contração dos músculos dos olhos, que aparecem em feixes mais ou menos compactos e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, pois em geral se circunscrevem ao círculo deste disco. Aí mostra também que muitas vezes essas mesmas bolas que são vistas acabam sendo percebidas também com uma certa aura luminosa em torno dela. Então você fala, não só via aquela bola flutuando, como ela ainda era radiante. Isso tudo como efeito óptico. Deixa eu ver aqui, a Márcia colocou, é só fechar o olho, e olhar para o olho com o olho perispiritual e provar se é verdade, se tiver essa habilidade para poder fazer isso, mas normalmente a gente percebe que se você está vendo alguma coisa, não são os seus olhos físicos que percebem. Mas nessa hora, Márcia, o que as pessoas menos pensam é fechar o olho e tentar ver alguma coisa, elas querem fugir daquilo, porque principalmente não estão preparadas para ver isso naquele momento. Mas ali, com tranquilidade, com racionalidade, a pessoa consegue observar. E é por isso que Kardec fala que, diante de aparições, diante de fenômenos, as pessoas não devem ter medos, porque essas aparições não podem provocar nenhum mal.
Tem que ter ali frieza, racionalidade, para que, se por acaso for uma aparição, o que essa aparição quer? Se não for uma aparição, o problema já se resolve. Né? Mas como eu disse para vocês, ninguém está preparado para isso ainda. Né? Essa nossa relação com o mundo espiritual está muito mais ligado ao misticismo do que à racionalidade. Principalmente pelos filmes que a gente vê hoje, né? Que eu sempre comento com vocês, a gente tem hoje a nossa mídia que produz uma certa fantasia, e essa fantasia se torna muito real para nós. Acaba interferindo na nossa capacidade de analisar. Vamos lá então. Semelhantes ilusões só podem resultar de uma observação imperfeita. Quem tiver seriamente estudado a natureza dos espíritos, através dos meios oferecidos pela prática doutrinária, compreenderá quanto elas têm de pueril, de infantil. Assim como combatemos as teorias temerárias com as quais atacam as comunicações, pois que decorrem da ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que decorrem mais do entusiasmo do que da reflexão, e por isso mesmo produzem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já naturalmente dispostos a procurar o lado ridículo. Aqui o que lembra Kardec é que, da mesma forma, com a mesma intensidade que nós devemos nos preocupar com aqueles que negam a realidade dos fenômenos, nós temos que também nos preocupar com aqueles que aceitam facilmente qualquer tipo de fantasia, qualquer tipo de ilusão. Então, se uma comunicação é verdadeira, que se estude a possibilidade e a realidade do fenômeno. Se por acaso aquele fenômeno não passa de uma impressão, de uma ilusão, que seja também levada à explicação devida para evitar qualquer tipo de ridicularização daquilo que diz respeito ao mundo espiritual. 109. Alguma coisa a esse respeito, pessoal? Enquanto vocês pensam aí, escrevem alguma coisa, eu lembro também que lá na questão 106, que nós estudamos há pouco, falava sobre a penetrabilidade dos perispíritos, ou seja, a capacidade que tem de atravessar corpos sólidos. E quando eu li esse texto agora de manhã, antes da gente entrar aqui na sala, que eu sempre dou uma lida prévia para aquilo que a gente vai estudar, para já começar a formular aqui uma ideia do que a gente vai conversar, me veio exatamente aquela fantasia trazida pelo filme Caça-Fantasmas, em que eles têm ali um equipamento capaz de aprisionar os espíritos. Aí vocês lembram, que eles jogam aquela peça embaixo do espírito, abrem, sugam o espírito para dentro e eles ficam presos. Aí depois eles colocam ele num receptáculo, que é onde o espírito fica prisioneiro ali dentro. Então a gente lembra sempre que, apesar da ideia de que um espírito pode ser preso por um campo magnético, um campo elétrico, nós não temos nenhum tipo de relato a esse respeito, e principalmente também com relação à solidez das paredes daquele local. Fletcher colocou: todos os espíritos atravessam corpos sólidos, paredes, portas, etc. Aquilo que a gente comentou, Fletcher, todos os espíritos têm condições, têm capacidade de, mas não significa necessariamente que ele saiba como. Isso porque ele, estando no mundo físico e alimentando aquela realidade de que ele se encontra ainda muito mais ligado à matéria do que ao mundo espiritual, a densidade do seu perispírito o impede de fazer isso. Espíritos batendo a cara na porta. Isso acontece por quê? Porque a sua mente produziu nele essa ideia, essa fantasia, digamos assim, a solidez do seu perispírito. Então, quanto mais o espírito se encontra adaptado ao mundo espiritual, mais fácil ele consegue lidar com essas facilidades. Quanto mais preso ainda a essa realidade do mundo físico, mais dificuldades ele terá. Como eu coloquei para vocês, muitas vezes no seu táxi, Fletcher, você vai encontrar espíritos pegando uma carona, porque eles não sabem se deslocar de um local para outro distante. Espíritos pegam ônibus, pegam metrô, pegam trem, pegam avião, pegam navio, acompanham as pessoas, espíritos que se escondem, como a gente já viu, Pois é, exatamente, não é para todos, nós temos ali espíritos, por exemplo, que se escondem da chuva para não se molhar. Quem relatou isso de um modo muito interessante foi, deixa eu lembrar o nome dele agora, ele escreveu um livro chamado O Mundo em que Eu Vivo, Bate-Papo com o Além, vocês lembram? Não, é outro, não. Bate-Papo com o Além, vocês lembram quem era o espírito? Eu me esqueci o nome dele. Silveira Sampaio, lembrei agora. Silveira Sampaio, ele foi isso, Tiene. Silveira Sampaio, ele foi, digamos assim, o chefe do Jô Soares
antes de desencarnar. O Jô Soares era o repórter dele. E aí então Silveira Sampaio desencarnou. E ele escreveu 2 livros muito interessantes. Um chamado Bate-Papo com o Além, onde ele entrevistava vários espíritos nas mais diversas condições, e um outro chamado O Mundo em que Eu Vivo. E num desses livros ele relata uma situação interessante de um espírito que se encontrava no meio da chuva e ele começou a correr para não se molhar. Porque para ele a realidade era exatamente essa. Ele se encontrava desencarnado, mas ele tinha medo daquilo que acontecia no mundo físico. Espíritos que esperam o sinal vermelho fechar, o semáforo fechar, para ele poder atravessar a rua, para não ser atropelado. Espírito que não anda embaixo de escadas porque tem azar. O Nando lembrou no livro Missionários da Luz, também faz um relato a esse respeito. Então nós temos ali que depende do quê? Da tua crença a respeito da nova condição. Aquilo que você acredita e aquilo que é essa que é a sua realidade. Vamos lá para a gente poder finalizar aqui esse nosso item. E para ele realmente pode ser atropelado? Não, mas ele sente os efeitos disso. Isso depende do quê? Daquilo que ele acredita. Se por acaso você pegar e cortar a mão dele, ele vai sentir o efeito disso, porque a mente dele vai produzir. Para ele sim, ele vai acreditar que sim. Talvez os efeitos não seja jogado na mente dele, talvez ele se projete para aquilo que, no momento do impacto, tudo é possível. Quando ele cai de cima de um local, ele sente se machucar no chão, mas tudo isso é um efeito da sua mente. A mente é muito poderosa no mundo espiritual. Ela cria realidades que nós não somos capazes de imaginar. A Tiane colocou: O Mundo em que Eu Vivo tem um porteiro de cinema que não acredita no mundo físico, Pois é, é muito legal esse livro para quem quiser conhecer assim, a mente das pessoas que desencarnaram. Tanto Esse Mundo em que Eu Vivo como Bate-Papo com a Além são 2 livros ótimos de se ler. Bem interessante. Vamos lá, item 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento nos deu a chave de numerosos fenômenos, permitindo um grande avanço à ciência espírita e fazendo-a entrar numa nova senda, ao tirar-lhe qualquer resquício de maravilhoso. Nele encontramos, graças aos próprios espíritos, pois é a explicação da possibilidade de ação do espírito sobre a matéria, da movimentação de corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Nele encontraremos a explicação de muitos outros fenômenos, ainda por examinar, antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto compreendemos, quanto mais nos inteiramos de suas causas fundamentais. Se bem compreendemos esse princípio, facilmente podemos aplicá-los aos diversos fatos que se apresentar à observação. Longe de nós considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra da questão. Olha só que importante essa colocação de Kardec. Mais uma vez para a gente fixar. Longe de nós considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra da questão. Então, como eu comentei com vocês, essa questão dos orbes, por exemplo, que hoje são estudados por alguns pesquisadores, são registrados por alguns programas e tudo mais, mostram detalhes, características, que não são simplesmente efeitos ópticos, mas são ali alguma coisa que precisa ser analisada para saber até onde aquilo pode ser um efeito energético, pode ser ali um efeito eletrônico, um efeito elétrico, pode ser um efeito espiritual. Tudo isso depende do quê? De estudos para poder comprovar de fato. Descartar por descartar era uma coisa que Kardec não fazia. Ele analisava, dava a posição dele e se colocava nessa posição de aceitação de uma nova explicação desde que fosse racional. Então é exatamente o que ele coloca. Essa será sem dúvida completada ou retificada mais tarde através de novos estudos, que é o que a gente tem feito agora. Mas por mais incompleta ou imperfeita que hoje se apresente, pode sempre ajudar a se compreender a possibilidade dos fenômenos por meios que nada tem de sobrenatural. Se for uma hipótese, não se lhe pode, entretanto, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e que vale tanto quanto todas as explicações tentadas pelos negadores para provar que tudo não passa de ilusão, fantasmagonia e evasiva nos fenômenos espíritas. E aí o Herculano Pires também lembra aqui algumas teorias da parapsicologia
que surgiram depois para poder falar sobre essa questão da influência mental e tudo mais, vai com Deus, Marcelo, de força mental e tudo mais, né? Então temos ali muitas coisas novas que foram descobertas, que foram desenvolvidas de lá para cá, da época de Kardec para cá, 1,5 século de pesquisas, 1,5 século de progresso nas pesquisas espíritas. Muita coisa nova surgiu, diferentemente do que Kardec, infelizmente, não teve oportunidade de acompanhar. Se Kardec estivesse hoje aqui presente, fazendo as suas pesquisas, ele teria um campo imenso de situações, de eventos para poder analisar. E haja páginas e mais páginas para poder registrar tudo isso. Fletcher colocou: o mundo espiritual deve ser tão ou mais louco que o nosso, né? Tão ou mais louco, eu colocaria aqui muito mais louco que o nosso, né, Fletcher? Porque ali você lida sem a restrição da matéria. A matéria é imutável, assim, de um modo geral, naquilo que diz respeito às transformações que pode sofrer pela influência da mente. Já no mundo espiritual nós lidamos com fluidos que podem ser modificados conforme a influência do pensamento. Então tem muita coisa ali para poder alterar, para poder estudar ainda, né? Então os espíritos não quiseram contar ou não sabiam, pois Kardec supõe que nós encarnados descobramos ao que parece. Olha, soldado, eu tenho uma teoria a esse respeito. Eu acho que Kardec teve contato com muita coisa que foi orientado para que ele não transmitisse ainda. Porque não é possível que ele simplesmente tenha ali tido contato com tantas informações, com reuniões particulares com espíritos, com perguntas que ele deve ter feito, que simplesmente disseram: olha, guarda isso para você. Eu acredito nisso. Eu não vejo assim que ele tenha simplesmente publicado tudo aquilo que passaram para ele, com tanta coisa que tinha para aprender e com tanta curiosidade que Kardec tinha. Pesquisador que ele era, um homem de muita astúcia, muita perspicácia, né, na intimidade das reuniões que ele fazia na casa dele, por exemplo. Imagina quantas perguntas ele deve ter feito. Quantas e quantas coisas devem ter surgido dessas conversas que ele teve, que não foram divulgadas. Mas exatamente por isso, né? Porque não adianta você querer ultrapassar com aquilo que é fantástico para nós, alguma coisa que não pode ser percebida ainda da nossa parte. Ou não havia palavras, né? Explica um cego de nascença, né? A cor azul, né? Pode ser até que sim, né? Mas na verdade eu acho assim que as informações que chegaram, na verdade, não foram transmitidas para nós porque não era o momento ainda. A base da doutrina espírita, trazida pela codificação, ela deveria nos apresentar essa nova dimensão, né? Mas não simplesmente começar a revelar tudo de tanta coisa. Até hoje já é muito difícil. Das conversas, por exemplo, que são publicadas, que Chico Xavier teve na intimidade com seus amigos, das coisas que eles contavam, das situações que ele já tinha observado, percebido. Hoje a gente lê e fala assim: não é possível que isso aqui ele esteja falando. O Geraldinho, por exemplo, que era um amigo muito íntimo de Kardec, de Chico na sua época, né, e hoje publica livros das conversas que ele tinha. Ele chegou a publicar um artigo recente, ele é de Minas, né, o Geraldinho, Geraldo Lemos, se não me engano o nome dele, falando sobre alienígenas, a observação, a visão de alienígenas que Chico Xavier teria presenciado. E aí ele publicou esse artigo. Eu falei: deixa eu ver o que é, né? Entrei em contato com ele pelo Facebook, tirei algumas dúvidas com ele e falou assim: ó, de fato ele me contou isso, né? Me contou isso, disse que vivenciou isso tudo. Esse artigo que eu publiquei é um artigo legítimo, está no livro tal, né? Se você quiser ler um pouco mais sobre isso e coisa e tal. Eu falei: bom, então, né, para muitos de nós que conversássemos com o Chico e perguntássemos sobre coisas que ele já deve ter visto, a gente vai achar que ele está viajando na maionese, que ele está tendo delírios, alucinações. Imagina quanta coisa que ele também já não deve ter visto pela sensibilidade mediúnica que ele tinha, né? Pelas questões e respostas dá para entender isso, né? Mas respeito, né? Sim, né? Não era essa questão dos alienígenas, Tiene, acabei me enganando aqui agora. Não houve publicação. Eu cheguei até a perguntar para ele se isso foi ter alguma referência bibliográfica para poder estudar sobre isso, mas ele acabou dizendo que isso não tinha sido publicado ainda. Mas outros livros foram publicados sobre outras conversas que eles já tiveram a esse respeito. Tá? No Facebook vocês podem achar isso. Deixa eu só pesquisar o nome dele rapidinho aqui, que eu já passo para vocês, para quem quiser depois. Aí vocês podem adicionar e tudo mais. Deixa eu pegar rapidinho aqui.
Porque aí acompanhando o que ele vai passar para vocês, rapidinho aqui. Geraldo Lemos Neto é o nome dele, amigo muito próximo de Chico Xavier, e vocês podem acompanhá-lo, todas as publicações que ele faz e tudo mais, né? Então tem bastante coisa ali que vocês podem, até inclusive conversar com ele. É uma pessoa muito acessível, apesar da quantidade de trabalho que ele tinha e tudo mais. É uma pessoa muito acessível, conversa com muita naturalidade, dá muita atenção para as dúvidas que nós temos e tudo mais, né? Vale a pena vocês acompanhar um pouco mais dessa intimidade que nós não conhecemos, né? Tá. Bom, fechando por aqui então, meus amigos, o nosso próximo encontro na semana que vem, na próxima segunda-feira, vai tratar do teoria da alucinação, que é uma outra teoria que Kardec coloca também sobre essa questão das aparições, tá? Porque também é algo muito relevante nesse sentido, tá? Porque também é algo muito real. Então eu vou passar para a nossa amiga